Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, pastor, tem na Bíblia? Tem. Abre aí que tem, procure aí que tem. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. E o tema da mensagem dessa noite é como realizar seus projetos em 2024. Quem tem projeto para 2024, levanta a mão para o céu. Amém? Então vamos lá. Vamos aprender através de Neemias, né? Como nós podemos alcançar esses projetos, amém? Antes de meditar na palavra, é preciso entender o fundo, né? O pano de fundo da história de Neemias. Como vocês bem sabem, Israel entrou na terra prometida e passou-se o tempo, né, de Josué, depois o tempo de Juízes, e aí vieram os reis. O primeiro rei Davi, o segundo rei, o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, depois Salomão, e assim por diante. Mas, infelizmente, Israel, ao invés de permanecer na presença de Deus, permanecer cumprindo a lei mosaica, eles acabaram pecando contra Deus, adorando bezerros, adorando a Baal, fazendo uma série de loucuras. Cada rei que entrava para governar, um era pior do que o outro, até que Deus decretou o cativeiro para Israel. O primeiro país, que é a Síria, derrota Efraim, né, que é Israel do norte, e depois Deus levanta a Babilônia, que derrota Jerusalém, Judá, que é Israel do sul, e no final das contas, todo Israel, todo o povo de Deus é levado como cativos, né, como escravos, para uma terra distante chamada Babilônia. Mas no meio desse processo, Deus levanta um profeta, um homem chamado Jeremias. E Jeremias, então, através do Espírito de Deus, ele declara, ele profetiza que o cativeiro de Israel durará 70 anos. Após 70 anos, Israel voltará para Jerusalém, para a sua terra, para as suas cidades, para voltar a viver como uma nação. E esse tempo de retorno do cativeiro babilônico para a terra de Israel, para Jerusalém, para Judá, é o tempo que Neemias, é o tempo que Esdras, é o tempo do profeta Ageu, do profeta Zacarias, do profeta Malaquias, é o tempo desses homens estarem profetizando e trabalhando para o Senhor. O muro, ele foi construído em apenas 52 dias, mas o templo mesmo, o antigo templo de Salomão, ele demorou 15 anos para ficar pronto por conta, né, do desânimo do povo, por conta dos imperadores, por conta, né, de uma série de oposição que teve no meio do caminho. E então, só depois de 15 anos, é que realmente o templo, o antigo templo de Salomão, foi reinaugurado, e ali Israel pôde voltar a adorar a Deus novamente, porém, sem a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, ela nunca mais foi encontrada. E a melhor resposta que nós temos para isso está no livro de Apocalipse, onde fala que a Arca da Aliança, hoje, ela se encontra lá na glória, ela se encontra lá nos céus. Amém? Então, é esse período de retorno, de reconstrução, que esboça o livro de Neemias. Amém? Então, nós vamos ler agora e, de alguma forma, através do Espírito Santo, nós vamos aplicar essa palavra à nossa vida, ao nosso coração. Ok? Então vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus amados, em primeiro lugar, um projeto, né, para que ele realmente se torne realidade na nossa vida, ele tem que ser um projeto gerado no coração de Deus para o nosso coração. Amém?
A Bíblia diz que quando Neemias soube da situação de miséria que o povo, um pequeno restante do povo que ficou em Jerusalém, estava vivendo, da forma caótica, miserável, escassez, né, os muros todos quebrados, arrebentados, derrubados, as portas queimadas ao fogo, uma situação totalmente caótica. Quando Neemias ficou sabendo dessa situação, ele foi muito tocado no seu coração, ele ficou muito contristado no seu coração, ele sentiu aquela situação, aquela dor no coração, e naquele momento foi que nasceu um projeto no coração de Neemias de fazer o quê? De ir para Jerusalém e reconstruir os muros daquela cidade. Então, meus amados, é muito importante nós entendermos que um projeto, ele tem que primeiramente nascer no coração de Deus para o nosso coração. Porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 19, Provérbios 19, 21. Olha o que diz. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Porque nós, meus amados, nós somos influenciados de várias formas, sim ou não? Nós somos influenciados, a gente é muito fácil de ser influenciado. Então a gente ouve um negócio ali, aquilo já te influencia, não, vou fazer isso. A gente ouve outro negócio ali, não, aquilo lá é legal, eu vou fazer isso. Não, aquilo lá é bacana, eu vou fazer aquilo tal. E quando você vai ver o seu coração, ele está cheio de plano, de propósito, de projeto. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, aquilo outro. Mas qual desses planos, qual desses projetos realmente é o do Senhor? O projeto de Neemias, ele veio direto do coração do pai para o coração de Neemias. Era um projeto que surgiu diante de uma necessidade. Quais são os projetos mais nobres? Aqueles que surgem para suprir uma necessidade autêntica e real. Projetos para ostentação, projetos para nossa vaidade, como disse aqui antes da oração, projeto para alimentar as nossas loucuras dessa vida, não vão se sustentar. E aí, nós entramos no segundo passo, que é a oração. Aqui no versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a partir do versículo 5 até o versículo 11, narra a oração de Neemias. Então, querido, você tem um propósito, você tem um projeto, você tem um plano, você viu uma coisa ali, pô, isso aqui é legal, pô, isso aqui é bacana, não vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas o que você tem que fazer? Mergulha na presença de Deus. Vai até a presença de Deus e ora. E ora. E ora. E a mão do Senhor, ela vai tirando aquele projeto que não tem nada a ver com a sua vida. Ele vai tirando outro projeto que não tem nada a ver com a sua vida. Ele vai tirando outro projeto que não tem nada a ver com a sua vida. E qual que vai permanecer? Como nós vemos lá em Provérbios. O desígnio do Senhor. O propósito do Senhor. O projeto do Senhor, aquele que realmente vai trazer alegria, aquele que realmente vai beneficiar, aquele que realmente tem um propósito, aquele que realmente vai edificar, porque, meus amados, tem muito propósito, tem muito projeto na nossa vida, que a gente acha que vai ser bênção, mas não é, que a gente acha que vai trazer alegria para nós, mas não vai trazer, que a gente acha que vai prosperar, mas não vai prosperar. Então você vai orando, e vai colocando diante de Deus. Você vai colocando cada um deles diante do Senhor. E qual que vai permanecer? Olha lá, muitos propósitos há no coração do homem, muitos. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aquele que for do Pai, aquele que for de Deus, é o que vai permanecer no seu coração. É o que realmente vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.
É por isso que eu falei aqui na hora da oração. 2024, queridos, estabeleça um devocional diário na sua vida. Não acorda cedo, aliás, não acorda que nem um maluco, toma café e sai correndo para trabalhar. Tenha um tempo com Deus. A Ana falou uma frase aqui que eu achei bacana: é melhor ser feito do que ser perfeito. Às vezes nós queremos ter aquele devocional diário maravilhoso, poderoso, grande, extenso. A gente não consegue. Então, começa com 30 minutos por dia. 30 minutinhos só antes de você sair para trabalhar. Ore ao Senhor. Medita na palavra de Deus. E depois você vai trabalhar, meu irmão. Dê espaço para Deus na agenda da sua vida, nem que fosse só 30 minutos. 30 minutos está longe de ser perfeito, está longe. Mas começa com 30 minutos. É melhor você orar 30 minutos do que não orar nada. É melhor você orar 30 minutos por dia do que ser enganado pela sua própria carne. É melhor você orar 30 minutos por dia e entrar num projeto de cabeça que Deus vai te abençoar, do que você dar murro em ponta de faca e terminar o ano totalmente frustrado. Estabeleça um devocional diário. Acorda só um pouquinho mais cedo e lê a Bíblia, e ora, e fala com Deus, e apresenta diante de Deus os seus projetos, os seus propósitos, e pede direção, pede orientação para o Pai Celestial. Neemias, ele orou, ele buscou a Deus, e depois de 2 meses, veio a resposta. Olha só o que está escrito em Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade aonde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Só um detalhe aqui, meus amados, que eu achei interessante, que nem está no esboço aqui da mensagem, que disse aqui, ó, que está escrito aqui, ó, no capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, olha só o que ele diz: eu nunca antes estivera triste diante dele. Veja só, meus amados,
Neemias, ele era copeiro. O que é um copeiro? É aquele que serve o rei. É aquele que traz a comida para o rei, é aquele que leva o vinho para o rei, é aquele que serve, que tem contato de perto com o rei. E aqui não era qualquer rei, era o imperador. E Neemias, ele escreve no livro, né? Eu nunca estivera triste diante do rei. Agora, olha só que coisa, meus amados, interessante. Já fazia 70 anos que Jerusalém e o povo lá estavam na miséria. Só que todo esse período, ou parte desse período que Neemias devia ser jovem, ele nunca esteve triste. Mas sabe por que nunca ele esteve triste diante do rei? Porque Neemias, ele nunca teve contato com a realidade do povo dele que estava em Jerusalém. Neemias estava ali, enclausurado no palácio, com a roupa boa, com comida boa, com banho todo dia, dormindo numa boa cama, dormindo num bom lugar, servindo ao rei, perto do rei. Neemias estava vivendo ali dentro do palácio do rei, sem dar conta do que estava acontecendo fora do palácio. Mas quando ele sabe, quando ele tem contato com um homem que vem lá de Jerusalém, quando ele toma conhecimento da situação do povo de Jerusalém, Neemias então é profundamente tocado no coração. Porque naquele momento, ele percebeu que aquela vida palaciana que ele vivia era um luxo para poucos, e que havia um grupo de pessoas que estava vivendo num estado de miséria. Meus amados, muitas vezes nós vivemos dessa forma. No nosso cristianismo a quatro portas, no nosso cristianismo palaciano, nós comemos, nós bebemos, nós viajamos, nós nos reunimos, a gente vem para a igreja e volta para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa comida, para a nossa bebida, para o aconchego da nossa casa. E muitas vezes nós não damos conta que pessoas ao nosso redor estão comendo o pão que o diabo amassou. Nós vivemos um cristianismo de clausura, aonde nós não nos importamos com o que está acontecendo lá fora. E queridos, às vezes até mesmo aqui dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja há pessoas necessitadas, há pessoas enfermas, há pessoas que precisam de ajuda, e nós não damos conta disso. Por quê? Porque nós somos egoístas. Porque nós não nos socializamos, porque nós não conversamos. A gente chega atrasado para o culto, dá a glória a Jesus, sai correndo para o carro, vai embora para casa, janta e vai dormir, vai para o trabalho amanhã e não tem contato com ninguém. Se eu perguntar para cada um de vocês para dar o nome de pelo menos 10 irmãos aqui da igreja, a maioria não vai saber dar o nome de 10 irmãos aqui da igreja. Às vezes eu comento com uma pessoa ou com outra, olha, a gente precisa ajudar aquela pessoa assim, tal, está doente e tal. Mas que pessoa que é essa? Ela vai na igreja, é da nossa igreja, tudo tal. Não, mas eu não sei quem que é, como não sabe? Essa pessoa já chegou a entrar de cadeira de roda aqui na nossa igreja e você não sabe quem que é? Nós somos tão egoístas, meus amados. Nós vivemos um cristianismo tão enclausurado, tão quadradinho, nas quatro paredes da nossa vida, medíocre, que nós não conseguimos atentar. A gente não consegue nem cumprimentar um irmão que a gente conhece, ou que não conhece. Chega a família nova aqui na igreja, se eu não recepciono, se eu não pergunto o nome, se eu não dou as boas-vindas, ninguém dá. Agora, como nós vamos saber, como nós vamos conhecer
as dificuldades das pessoas se nós não socializamos, se nós não conversamos, se nós não perguntamos se está tudo bem. Agora mesmo eu estava conversando com o irmão aí que estava comentando sobre o irmão que está passando um perrengue danado na vida dele. Agora, por que ele sabe que esse irmão está passando um perrengue e por que ele está dando uma força para esse irmão? Contato, conversa, amizade, socialização. Neemias, ele estava enclausurado lá no palácio e não sabia o que estava acontecendo fora do palácio. Querido, nós temos que sair fora do palácio, amém? Você precisa se importar mais com as pessoas. Perguntar, está tudo bem? Na célula, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. Porque a grande verdade, meus amados, é que a maioria das pessoas passam por algum tipo de sofrimento e dificuldade. Nós vivemos aqui, nessa região, estava comentando com os meus sobrinhos do carro, que uma parte mais alta do PIB da América do Sul está concentrada nessa região que a gente mora aqui. Mas embora nós estamos aqui nessa região rica, abastada, com um monte de indústria, com comércio forte, aqui, nessa região, há muitas pessoas que passam necessidade. Que passam por luta, que passam por provação, que passam por escassez, que lutam contra as enfermidades sem ter recurso, sem ter convênio médico, sem ter nada. Mas nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós vivemos uma vida egoísta. A gente se preocupa só com a gente e com mais ninguém. Como, meus amados, nós vamos evangelizar? Como nós vamos ganhar alma para Jesus? Agindo dessa forma. Não tem como. Não tem como. Jesus, ele ficava só no meio dos fariseus, sim ou não? Jesus, ele ficava só junto com os discípulos, sim ou não? Não. Jesus se misturava com todo mundo. Ele estava no meio dos cobradores de impostos. Ele dormiu na casa de Zaqueu. Ele participou, vamos dizer assim, de um churrasco na casa de Mateus, onde havia prostituta, cobrador de impostos, só a escória. Jesus estava lá no meio. Então, queridos, nós precisamos, melhorar mais essa área, amém? Vocês podem melhorar esse amém, amém? Mas voltando para o tema da mensagem. Aqui no versículo 11, capítulo 1, versículo 11, Neemias, ele termina a oração dizendo assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que eu seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, Neemias, ele ora a Deus para Deus abrir uma porta, para ele colocar o projeto dele em prática. E quando ele vai servir o rei do nada nota que Neemias está triste. Neemias, por que você está triste assim? Se não é a tristeza do rosto, só pode ser de coração. O que está acontecendo? E Neemias, então, ele diz aqui, no final do versículo, no versículo 4, ele diz: então orei ao Deus dos céus. Naquele momento rápido, sabe aquela oração rápida? Senhor, me dá sabedoria agora. Senhor, me ajuda agora a responder certo para esse rei. Deus, me dá graça agora diante desse rei. E Neemias, meus amados, muito cautelosamente, pisando em ovos,
Ele responde para o rei dizendo: se é do teu agrado, ó rei, se é do teu agrado, ó rei, se o teu servo acha favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Perceba, meus amados, como Neemias, ele colocou as palavras, cautelosamente, de uma maneira dócil, de uma maneira, sublime. Ele falou: olha, se é do agrado do rei. Neemias não chegou com os, dando com os dois pés no peito. Não, porque o Senhor disse na profecia tal de 70 anos, Jeremias, que tem que voltar para Jerusalém e tal, o Senhor tem que mandar para lá, porque a mão do Senhor, foi Deus que colocou você nessa cadeira de rei e tal. Foi assim que Neemias respondeu, sim ou não? Não. Ele foi cauteloso. Ele foi sábio. Queridos, muitas vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida que Deus preparou. Sabe por quê? Por causa do nosso comportamento rude. Por causa da nossa maneira de agir. Por causa da nossa maneira de falar. Por causa da nossa grosseria. Por causa da nossa insensatez. Alguns pregadores dizem: você tem que ser intrépido como leão. Tem que ser intrépido como leão contra o diabo. Porque nós, como cristãos, nós temos que aprender a nos relacionar com aqueles que estão acima de nós e aprender a se relacionar com aqueles que estão abaixo de nós. Acima de nós, respeito. Abaixo de nós, humildade. Não é porque está abaixo que você vai pisar. Quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, qual é o perfil do cristão que Paulo coloca na maioria das cartas? É uma pessoa irada? É uma pessoa que fala demais? É uma pessoa espalhafatosa? É uma pessoa colérica? É isso que nós vemos o perfil de um homem de Deus nas cartas do apóstolo Paulo? Na pessoa de Jesus Cristo? Não. Paulo escreve: seja tirado de vós toda gritaria, toda palavra frívola, toda chocarrice, toda conversa inútil. Irai-vos, mas não pequei-vos, mas não pequeis. Não se coloque o sol sobre a vossa ira. O verdadeiro cristão, queridos, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele é controlado. Ele é dominado não pela ira, pela cólera, mas ele é dominado pelo Espírito Santo. Ele fala baixo. Ele fala com educação. Ele procura colocar bem as suas palavras. Neemias foi assim com o rei. Se é do seu agrado, ó rei. Depois, mais embaixo, no versículo 7 diz assim: se ao rei, Neemias capítulo 2, versículo 7, se ao rei, olha só como ele fala, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, dê-me autorização para pegar madeira. E por causa de toda essa cautela de Neemias, ele conseguiu tudo do rei. Porque, na verdade, a mão do Senhor já estava sobre ele. Às vezes a mão do Senhor está sobre nós também. Só que a gente vai dar aquela conversa: tem o sangue de italiano, tem o sangue de espanhol. Meu irmão, você nasceu na Bahia, você nasceu em São Paulo, você nasceu no Espírito Santo, você tem sangue brasileiro, meu filho. Não adianta querer ser europeu, que você não é não, você é brasileiro. Não, porque nos 4 temperamentos, fleumático, colérico, que mais? Sanguíneo, melancólico. Alessandra fala que eu sou melancólico.
Olhar de gato de botas. Não, porque eu sou colérico. Não, porque eu sou... Como é que é o outro? Sanguíneo. Minha bisavó, tataravó era espanhola. Não, eu quando tenho que falar a verdade, eu falo mesmo. Eu não sou hipócrita, não. Querido, antes de você ser colérico, antes de você ser sanguíneo, tem uns que falam assim, eu sou que nem Pedro. Antes, olha, glória a Deus se você fosse que nem Pedro. Como eu queria ter alguém igual o apóstolo Pedro aqui na igreja. Pensou, Vitor? Já pensou? Um cara que nem o apóstolo Pedro aqui na igreja, Fabião? Pelo amor de Deus, isso é uma benção. Era ele que ia estar pregando aqui, não eu. Não, eu sou que nem Pedro. Blá, 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 blá. Pedro antes da conversão, então, né? Pedro antes da conversão. Porque o Pedro depois da conversão era benção. Querido, não tem essa desculpa, sabe, de ser espanhol, de ser italiano, de ser colérico. Querido, você tem que ser filho de Deus. Amém? O caráter cristão tem que estar na tua vida. Não tem esse negócio, essas desculpinhas para ficar explodindo, para ficar nervosinho, não tem isso. Você tem que ser dominado não pelo teu temperamento, você tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Aí Deus abre portas, Deus prepara oportunidades para você, você vai conversar que nem um ignorante. Se comporta mal, todo espalhafatoso, boca aberta, fala demais. Perde a bênção. Se Neemias não soubesse colocar as palavras aqui, se Neemias chegasse com os 2 pés no peito do rei, ele não ia conseguir nada, capaz até de perder o emprego. Mas ele foi cauteloso. Queridos, seja cauteloso em 2024, no seu comportamento. Tenha domínio próprio. Para de gritar, para de ser grosseirão, para de ser rude, para de falar alto. Para de maltratar aqueles que estão abaixo de você. Pare de tentar se impor com aqueles que estão acima de você. Não, é porque Deus falou, você é filho do diabo, tal. Para com isso, meu irmão. Porque ainda que seja filho do diabo, mas é aquela pessoa que Deus vai usar para abrir porta na tua vida. E se você não souber se relacionar com ela, você vai perder a bênção. Por que tem pessoas que não crescem na empresa? Temperamento ruim. Pessoa ruim de relacionamento, de conversar. Não existe a palavra por gentileza, por favor, obrigado. Não existe nada disso. Então nós temos que ter esse comportamento cristão, amém? Para poder usufruir, para poder entrar em todas as portas que Deus abriu para nós, amém? Continuando aqui na palavra, em terceiro lugar, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, Neemias capítulo 2, versículo 12, diz assim: Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém, olha lá, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e foi indo, vai para o versículo 14. Passei pela porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem a judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. 17. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio é vergonha. Deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo,
e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Em quarto lugar, meus amados, não é bom falar dos seus projetos, seus sonhos, precipitadamente e para as pessoas erradas. Amém? Lembra da história de José? José teve um sonho, contou para os seus irmãos. O que os seus irmãos fizeram com ele? Bateram nele, jogaram no fundo do poço e depois venderam ele como escravo para os ismaelitas. Então, em primeiro lugar, meus amados, é a questão do falar precipitadamente. O que é falar precipitadamente? Falar precipitadamente é o seguinte: é aquela pessoa que ela chega, isso já aconteceu muito comigo. A pessoa chega em mim e fala assim: pastor, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação, Deus colocou algo em meu coração, tal, eu vou fazer isso. Eu falo: amém, Deus te abençoe, meu filho. Aí passa 3 meses, aquela pessoa volta e fala: não, pastor, porque agora eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, não, porque eu fui atrás, já fiz as contas, vai dar tudo certo, Deus abriu uma porta para mim, a bênção de Deus, tal. Eu falei: mas é aquele outro lance lá, pá, não, porque aquilo lá já passou, não deu certo, não era de Deus, tal, o diabo, pá, não sei o que lá, tal, agora essa aqui é de Jeová. O cara fica até meio pentecostal na hora. E eu pego e falo: amém, irmão, Deus abençoe. Passa um tempo, e vem esse irmão novamente. Tutu, você está dando risada, mas só Deus sabe o que a gente escuta. Não, pastor, porque agora tal, porque eu recebi, ora, unge, abençoa, tal, porque esse projeto, esse propósito, Deus falou comigo, eu tive um sonho essa noite, tal, tal. Olha, pastor, não sei o que lá. Nessa altura do campeonato, aí eu já perdi a fé, não em Deus, mas já perdi a fé no irmão. Porque cada hora Deus fala uma coisa. Às vezes fica até com inveja. Nossa, Deus fala tanto com esse irmão e fala tão pouco comigo. Toda hora Deus está falando com esse irmão e comigo, eu que sou pastor da igreja, não fala tanto assim comigo. Não, porque tal, porque vai fazer tal. E aí o que acontece, meus amados? Esse irmão, essa pessoa, ele acaba perdendo o crédito. Ele acaba perdendo o crédito com as pessoas, porque cada hora ele fala uma coisa diferente, sem ter realmente a confirmação de Deus. Aí cada hora ele está falando uma coisa. Não, porque o propósito de Deus é esse. Não, porque o projeto de Deus é esse. Não, porque eu vou trabalhar em tal lugar. Não, porque eu vou fazer isso agora. Não, porque agora eu vou fazer assim. E nada acontece. Então, antes de você falar qualquer coisa, tenha clareza no seu coração que realmente é algo da parte de Deus. Não, pastor, Deus colocou isso no meu coração, eu estou com esse propósito, com esse projeto. Me ajuda em oração. Tenha certeza, tenha convicção que realmente é algo da parte de Deus. Senão, ninguém mais vai falar mais um plano, mais um sonho, mais uma visão de Deus, mais um projeto, sabe? Em segundo lugar, fale para as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Aquelas que querem o teu bem. Aquelas que realmente te amam. Aquelas que realmente se preocupam com você. Aquelas que realmente vão orar por você. Que vão te motivar com palavras, positivas, com palavras de fé, com palavras de apoio. Porque muitas vezes, meus amados, nós falamos os nossos projetos, os nossos sonhos, para pessoas que às vezes ficam até com inveja. Será que vai dar certo, irmão? Será? A turma do será. Será? Não sei não, hein? Eu conheci uma pessoa que fez isso e deu tudo errado. Então, não são todos os nossos amigos,
não são todos aqueles que são ao nosso redor que realmente querem o nosso bem. Não que eles desejam o nosso mal, mas é aquela questão da inveja, sabe? Aquela questão do cara estar estagnado no lugar e ele vê que você vai, alcançar, e ele fica naquela loucura, naquela vaidade, naquela inveja. E o coração dele não está com você. Então, filtre as pessoas com quem você vai abrir o seu coração, com quem você vai repartir os seus planos, propósitos, projetos, sonhos. Não fale para qualquer um. Às vezes em casa eu falo, olha, tem isso, mas não comenta nada com ninguém ainda. Vamos, espera acontecer, espera Deus fazer. Né? Às vezes até um temor no coração de falar, porque parece que quando fala, aí ao invés de acontecer, não acontece nada. Então, vamos esperar dar certo, né? Vamos ter convicção no coração que é aquilo mesmo. Amém? Cuidado, com as pessoas, porque, infelizmente, existe muita inveja, muita coisa, Eu percebo isso muito fácil quando você vai falar uma notícia boa, a pessoa, o irmão fala assim, amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Nem pergunta nada. Então, aconteceu isso, tal, Deus preparou, tal. Amém, irmão, glória a Deus pela tua vida. Morre a conversa. Aí você chega para o cara e fala assim, rapaz, esse dia eu cruzei o semáforo lá, bateu o carro? Não, me conta mais, quero saber desse negócio. Bateu que parte do carro, foi para o hospital, tinha seguro, não tinha, o cara apagou, saiu correndo e tal. Não é assim? Quando é desgraça, o ouvido fica assim, ó, faz assim, ó. Mas quando é bênção, amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Vai plantar batata, rapaz. Amém? Cuidado com as pessoas que você fala do seu sonho, amém? Continuando aqui. Esse aqui é poderoso, hein? Neemias capítulo 4, versículo 9. Neemias capítulo 4, versículo 9. Diz assim, ou melhor, Neemias capítulo 4, versículo 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha o versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Agora vai lá para o versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta, e assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava sempre junto de mim. Meus amados, olha só que interessante isso. Esse projeto era de Deus, sim ou não? Era de Deus. Amém? Era de Deus. Agora, era um projeto de Deus, mas no meio do caminho se levantou o quê? Uma oposição. Sambalate, Tobias e outros povos ali começaram a planejar, a armar um ataque contra o pessoal que estava trabalhando no muro. Começaram a querer se infiltrar para suscitar contenda e confusão. Então, queridos, é muito importante nós entendermos que o fato de um projeto ser realmente
genuíno, algo da parte de Deus, isso não quer dizer que você não vai ter luta. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade, que o inimigo não vai tentar se levantar. Não. Jesus falou para os discípulos, pega o barco e atravessa o lago de Genezaré. No meio do caminho, o que aconteceu? Se levantou uma grande tempestade, a ponto, de quase o barco estar ali, quase, sendo arremessado ali contra as ondas. E aí Jesus vem andando por sobre as águas e acalma o mar. Mas quem que mandou os discípulos ir pegar o barco e atravessar? Foi Jesus que mandou. Embora foi Jesus que mandou, no meio do caminho surgiu a tempestade. Amém? Surgiu a tempestade. Jesus foi jejuar 40 dias no deserto para buscar a Deus. No meio do deserto, quem que apareceu lá? O diabo. Então, o fato de nós estarmos num projeto de Deus, isso não quer dizer que nós possamos ter algumas dificuldades, algumas lutas, um levante do inimigo contra nós. É por isso que nesse tópico da mensagem nós temos que aprender o seguinte: nós não podemos somente trabalhar, nós temos que também vigiar. Vigiar. Olha o que Neemias fez. Quando ele percebeu que poderia ter um ataque contra o pessoal que estava trabalhando no muro, o que ele fez? Ele colocou arma nas mãos dos trabalhadores. O pessoal que tirava entulho, com uma mão segurava a lança e com a outra carregava entulho. O pessoal que estava levantando o muro, estava ali com uma espada na cintura ali, ó. Se aparecesse alguém, ele estava armado já. Ele colocou metade do pessoal para trabalhar e a outra metade para ficar de olho. Ele mesmo, o próprio Neemias, ele colocou um cara com a trombeta do lado dele 24 horas por dia, porque se ele percebesse algum ataque em alguma parte do muro, era só tocar a trombeta que o pessoal já ia para cima. Então o que é isso? Vigilância. Vigilância. Porque muitas vezes, meus amados, nós estamos tão focados no projeto e a gente trabalha, e trabalha, e trabalha. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que focar, que eu tenho que gastar minha energia no projeto. E trabalha tanto e se esquece de vigiar. E o diabo se levantando, e o diabo encontrando brechas, abrindo portas ali, e você está tão focado no trabalho que você não está alerta, que você não está vigiando. Quando você dá conta, o diabo está ali em cima de você. Pessoas levantadas pelo inimigo para te prejudicar. E você não percebe. Por quê? Porque você está tão focado no projeto e no trabalho que você para de orar, você para de vigiar e você começa a andar mais na carne do que no espírito. Então, querido, você tem um projeto de Deus à tua mão? Deus te deu, confirmou, abriu as portas, você já está trabalhando nele? Trabalha, mas vigia também. Trabalha, mas continue orando, continue vigiando, continue tendo aquela percepção espiritual do que está acontecendo à sua volta. Para que todo esse trabalho não caia por terra. Para que o inimigo não frustre os seus planos. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a pessoa fica tão focada no trabalho que ela acaba deixando de vigiar. E muitas vezes é tarde demais. Então, você tem que trabalhar e ao mesmo tempo estar alerta. Vigiar. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E você está tão distraído ali no trabalho, no projeto, que você nem percebe o inimigo se aproximando de você. Você não percebe as brechas que você está dando. Por quê? Está trabalhando que nem um louco. Mas não ora e não vigia. Aí o diabo vem e acaba
frustrando os seus planos. Amém? Neemias capítulo 6, versículo 12. Estamos caminhando para o final. Neemias 6,12 diz assim: então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Queridos, não seja guiado por profecias. Aqui na ocasião, Sambalate e Tobias subornaram um cara que fazia parte do povo de Judá, para que dissesse para Neemias que eles tinham uma profecia para receber, e que ele deveria ir em uma das câmaras do templo para receber aquela profecia. Mas na verdade eles queriam assassinar Neemias, era uma cilada. Mas Neemias, ele não foi. E por que ele não foi? Porque ele sabia já o que Deus tinha preparado para ele, Deus já tinha falado ao coração dele. Queridos, vocês não têm noção desse assunto sobre profecia na igreja, do estrago que faz na igreja. É tanto profeta, que na verdade não é profeta coisa nenhuma, é tanta palavra que diz que vem de Deus, mas não vem de Deus coisa nenhuma, que acaba trazendo prejuízo, acaba trazendo amargura, às vezes acaba até afastando a pessoa da igreja. Nós não temos que ser guiados por profecia. A profecia, ela vem para confirmar algo que Deus já falou ao teu coração. A primeira pessoa com quem Deus vai falar é com você, não é com fulano, com beltrano, com ciclano. A primeira pessoa que Deus vai falar é com você. E aí, se você estiver meio titubeando, estiver meio querendo uma confirmação, Deus até pode levantar alguém para falar: olha, é eu que estou colocando esse propósito no seu coração, é eu que estou fazendo esse projeto, é eu que estou abrindo as portas da sua vida. Aleluia. Agora você não pode simplesmente se tornar refém de uma profecia. Não, porque o fulano de tal falou isso, então eu vou fazer e acabou. Não, querido. Se Deus não falou ao teu coração, se nunca passou pela tua mente, nunca passou pelo teu coração, não tem nada a ver, você deleta, você esquece isso. Cuidado com esse negócio de profecia para ficar direcionando a vida dos outros. Você vai casar com fulano, você vai casar com Beltrano, você vai trabalhar em tal lugar, você vai ser missionário na Ásia, você vai ser missionário na China, Deus está mandando você ir para aquela igreja, blá, 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 blá. Não me leve a mal. Eu sou pentecostal. Eu falo em línguas. Eu creio em todos os dons lá de 1 Coríntios capítulo 12, na profecia, na revelação, na palavra de conhecimento, no dom de maravilhas, no dom de cura, eu creio. Mas, queridos, o apóstolo Paulo escreveu: julgai as profecias. Julgai as profecias. Porque tem muita coisa que não tem nada a ver com o homem. Ou melhor, não tem nada a ver com Deus e tem tudo a ver com o homem. Você está lá numa empresa trabalhando, você lá está firme naquele trabalho, Deus está te abençoando ali, aí chega um profeta lá e fala: não, porque Deus está me dizendo, eu vi você assinando um contrato novo, uma empresa maior, tal, eu vi você mudando de serviço, você vai trabalhar na América do Norte, pode pedir as contas, porque Deus já abriu as portas, tal. Aí você na tolice vai lá e pede as contas da empresa e começa a estudar inglês, achando que vai trabalhar na América do Norte e não vai para lugar nenhum. Perdeu o emprego, ficou desempregado e nem fala inglês direito. How are you? Entendeu? Uma vez teve um colega meu lá de Itupeva. Ele fazia parte do Ministério de Libertação, estava firme com o Senhor, firme com Jesus. Aí ele recebeu uma palavra que ele ia ser missionário lá no México.
E na noite seguinte ele teve um sonho, que ele viu o mapa do México e tal. E eu falei a mesma coisa. Falei, amém, irmão, Deus te abençoe. No final das contas, ele não foi para o México, não foi para lugar nenhum. Saiu da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor e morreu tragicamente, morreu antecipadamente num acidente na rodovia, na pista. Eu mesmo, vou contar de manhã, eu contei de manhã, vou contar à noite também. Pode ser injusto com os irmãos, né? E tem uma galera nova aqui que não conhece a nossa história ainda, então eu vou falar. O da velha guarda aí já conhece, mas os novos não conhecem. Estava namorando a Alessandra, estava apaixonado por ela. Até que um dia chegou uma mulher da Assembleia de Deus, lá em casa. E essa mulher tinha o status de profeta. E ela chegou na minha casa, tal, profecia para todo mundo, reteté, tal, aquela loucura toda, tal. E aí ela chegou em mim e falou, olha, você não vai casar com essa mulher que você está namorando. Essa mulher que você está namorando não é a mulher que Deus preparou para a sua vida. A mulher que Deus preparou para a sua vida, ela tem o cabelo por aqui, ó. Olha o cabelo da Alessandra, ó. Se cortar mais curto, vai ficar que nem o Joãozinho. Porque naquela época, hoje eu não sei, mas antigamente era as assembleias, as igrejas, não podia cortar o cabelo, né? Era tudo cabelão. E a irmã falou, Deus vai preparar uma serva de Deus para você com o cabelão por aqui, ó. E eu na hora eu fiquei ali, né, triste, né, porque eu gostava dessa bênção. E eu fiquei triste ali e tal, chorei. E essa abençoada aqui, ela estava viajando lá em Caraguá. E cá entre nós, o meu sogro não ia muito com a minha, mas ela fala que não. Que não tem nada a ver. Essa mulher voltou de viagem de Caraguatatuba, com a cabeça virada. E ela chegou e terminou comigo. Quase que você não nasceu, Tiago. Você também, Raquel. Quase que vocês não eram para existir. Ela chegou e terminou comigo. Na semana seguinte. Aí eu falei, será possível que aquela profecia era verdadeira mesmo? Aí eu falei da profecia para ela. Ela, ai, que bom, né? Que Deus sabe todas as coisas, que Deus prepara tudo. Tá, dá um... Aí tudo bem. Terminamos e tal. Só que a gente terminou, mas ela ficou aqui, ó. A gente não parava de conversar. Ficava meia hora no telefone conversando. Ela não voltou para Caraguá, ficou em Vinhedo. Mas eu fiquei esperando. Fiquei esperando, Vitor. A tal, com o cabelo por aqui, ó. E eu ficava pensando, eu falei, será que é loira? Será que é morena? Como é que é essa mulher? Como vai aparecer essa jovem? E a Cristo Salva não tem o costume, né, de proibir cortar o cabelo, né? E eu esperei mesmo, Bruna. Fiquei esperando por um tempinho. Mas não esperei muito, não. Até que chegou um dia, naquela época, a pedreira lá em Tupé era um lugar tranquilo, um lugar bom para orar, era um monte, né? Uma montanha de pedra. E eu sempre ia lá orar. Aí um dia à noite eu subi lá sozinho para orar. Aí eu peguei e falei para Deus, Deus, não precisa ser essa mulher de cabelo comprido não, pode ser a Alessandra mesmo. Eu quero a Alessandra. Eu quero a Alessandra, o Senhor me dá a Alessandra, tal. Só que a Alessandra, ela já tinha, nessa altura do campeonato, ela já tinha se arrependido já. Do partidão que ela perdeu. E ela queria meio que voltar, eu falei, vai orar, irmã, vai orar. Não é assim não. Chuta e depois, né?
deu uma canseirinha nela, até que um dia ela chegou lá em casa, cara de pau, foi lá em casa. Foi lá em casa à tarde e tal, eu estava ali na frente de casa, eu falei, ué, mãe, tudo bem, paz do Senhor, tal, cara. O que você veio fazer aqui? Eu vim falar com seu pai e com a sua mãe. Vim falar com seu pai e com a sua mãe. Falei, pode entrar, eles estão aí dentro. Conversou um pouquinho lá com meu pai, com a minha mãe e tal. Ela pegou e falou, tchau, tchau, foi embora. Falei, para onde você vai? Eu vou para casa da Silvinha. Aí eu peguei, eu falei, quer saber? Eu vou atrás dessa mulher. Fui lá na casa da Silvinha. Lembra até hoje, naquela área, né? Voltei com ela, agarrei ela e dei um beijão nela. Você é minha mulher, Deus me deu, aleluia. E estamos juntos até hoje em nome de Jesus. Então, meus amados, tomem cuidado com essa questão de profecia. Eu não sou contra isso, mas eu sou contra as pessoas se tornarem refém dessa questão de profecia. A primeira pessoa com quem Deus vai falar é com você. E Deus vai falar com você na hora que Ele quiser, da maneira como Ele quiser, no tempo dEle. Amém? Último ponto agora. Agora para terminar mesmo. Quem crê diz amém. A maioria não acredita em mim, né? Mas vamos lá. Último ponto. Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aleluia. O projeto foi concluído, o projeto ele foi terminado no prazo de 52 dias. E eu quero conversar com vocês sobre prazo. Porque muitas vezes, queridos, nós colocamos prazo nos nossos projetos. Às vezes a gente coloca prazo até diante de Deus. Fala, Deus, até o dia tal eu quero que aconteça. Até o dia tal eu quero que isso, sabe? Fica colocando prazo diante de Deus. E muitas vezes nós colocamos prazos nos nossos projetos. Prazo para começar, prazo para terminar. Veja bem, é bom ter um prazo para dar um norte, para dar uma direção das etapas, das atitudes, como vai fazer, como vai acontecer. É bom. Agora, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é a gente se tornar refém do prazo, escravo do prazo. Aí você fala, não, porque eu dei a minha palavra, porque eu falei para a minha família, porque eu falei para os irmãos da igreja, porque eu prometi para a pessoa tal, que tal prazo ia terminar isso, coloquei diante de Deus tal, e a pessoa naquela ânsia, naquela escravidão de terminar o prazo, ela começa a meter os pés pelas mãos. Começa a tomar decisões precipitadas, começa a brigar com as pessoas, está muito devagar esse negócio, vamos acelerar, vamos fazer, vamos trabalhar, tal, e começa, sabe, a ter um comportamento agressivo, começa a ser mal educado com as pessoas, começa a tomar decisões precipitadas, e começa a gerar um estresse no coração. Quantas vezes eu já ouvi assim, graças a Deus que acabou. Graças a Deus que aquela construção acabou. Graças a Deus que aquele projeto terminou. Graças a Deus. Então aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para trazer alegria, aquilo que era para trazer um fruto bom, se torna o quê? Algo estressante, que você não vê a hora de acabar. Tanto estresse que deu. Mas por quê? Porque você se tornou escravo do prazo. Tem que terminar nesse prazo. Tem que terminar nesse prazo. Queridos, o prazo é de Deus. Deus sabe a hora certa para terminar. Deus sabe a hora certa para terminar, para dar tudo certo, para concluir o projeto.
Não se torne escravo dos prazos, porque isso aí vai gerar um estresse, vai gerar decisões erradas, precipitadas, quebras e relacionamentos. E não se torne escravo do projeto. Presta atenção que eu vou falar agora, que isso agora é sério. Não deixe o projeto se tornar um falso Deus na sua vida. Estão me entendendo? Nós estamos tão focados naquele projeto. Nós estamos tão ali, sabe? Não vê a hora de acontecer. Nós estamos amando tanto aquele projeto que se torna um falso Deus na nossa vida. Como nós sabemos que projetos, pessoas, relacionamentos, riquezas ou qualquer outra coisa se torna um falso Deus na nossa vida? Como que nós sabemos? É fácil. Já que nós estamos falando de projeto, então vamos usar esse exemplo. Você está trabalhando num projeto, amém? Amém, irmã Maria? Está trabalhando num projeto. Está focado. E você crê que vai dar tudo certo. Mas, por conta de alguns impasses no meio do caminho, falta de vigiar, falta de saber se relacionar com as pessoas, enfim, de ser guiado por profecia, tudo que a gente aprendeu aqui. Ser boca aberta demais, o projeto dá errado. O projeto dá errado. O projeto dá errado e você não se conforma que ele deu errado. Tanto que você não se conforma que ele deu errado, que você não encontra consolo para essa derrota em lugar nenhum, nem em Deus. E por que você não consegue encontrar consolo nem em Deus na derrota que você teve no projeto? Porque aquele projeto se tornou um falso Deus na sua vida. A diferença de tristeza e desespero. A tristeza é onde você consegue encontrar consolo em outras fontes. O desespero é quando você não consegue encontrar consolo em lugar nenhum, nem em Deus. Quando isso acontece, é porque o projeto ou a pessoa, ou seja lá o que for, ele se tornou um falso Deus na sua vida. Ele era o seu consolo. Aquilo acabou, aquilo desmoronou e você desmorona junto com ele. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque é numa dessa que as pessoas se afastam até da presença de Deus. Amém? Acima de qualquer sonho, meus amados, acima de qualquer projeto, acima de qualquer coisa na nossa vida, nada pode tirar o nosso foco de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.